Olá para você que acompanha esse vídeo, eu sou a Ana Rodrigues, astróloga, e nós vamos fazer agora a reflexão semanal, como de costume, para a semana 4 do mês de fevereiro, de 23 a 29. Uma semana que temos um novo ciclo lunar, agora acontecendo no signo de Peixes, e nós vamos ver aqui que não é uma influência assim tão mística como naturalmente é associada a Peixes, ok? Então vamos ver aqui no dia a dia como as influências vão se desenrolando. No dia 23, hoje, domingo, né, 23 de fevereiro, é o momento em que nós vamos ter a formação da fase nova, o início de uma fase lunar. Porque às 3h37 a Lua ingressou no signo de Peixes e às 12h32, bem no meio do dia, ela vai chegar ao mesmo grau que o Sol, formando a fase nova. Esse gráfico, inclusive, é do momento da conjunção. Vocês observam que já acontece aqui muito próximo do meio do céu, então os temas relativos à 10ª casa, pensando em nível mundano, quem coordena um país, as pessoas que são evidentes, né, que têm destaque em nossa sociedade, e pensando em níveis menores, né, puxando mais para a proximidade das coisas pessoais, o que é relacionado à ocupação, à carreira, status, o meio social e o que é visível, né? A casa 10 é a mais alta do mapa. Tudo que está colocado aqui ou está em evidência por questão de popularidade ou por questão de comando, né? Porque tem um poder nas mãos. E a gente percebe que essa lua nova acontece em 4 graus e 28 minutos de Peixes, exatamente no momento em que se forma um sextil com Marte no signo de Capricórnio. O sextil exato é logo depois, às 13h30, mas no momento da fase nova, né, da lua nova, esse sextil já está bem próximo, porque Marte já está em 4 graus. Bom, e essa característica de Marte em Capricórnio, ela é altamente concentrada, de poder, de força mesmo, muito determinada, representando mesmo a habilidade de conduzir as coisas em passos firmes. E também, se a gente observar que o regente de Peixes, tradicionalmente, né, é Júpiter e ele está em queda, nós não temos, então, para os próximos 15 dias, até a formação da fase cheia, um clima muito místico, muito sensível, como naturalmente é. Por questão, inclusive, de Júpiter estar no signo de Capricórnio, triplicidade de Terra e Marte também com esse aspecto, isso vai trazer muito mais a habilidade de produção, capacidade mais estratégica. Então, o que vem de Peixes nesse momento? A criatividade, a inspiração, a habilidade versátil, assim, né? Como Peixes é um signo tanto que tem uma permeabilidade por questão da triplicidade da água, como é mutável, o modo dele é um modo instável, a gente tem a possibilidade de ver alternativas, caminhos diversos, multiplicidades de soluções para resolver questões. Como esse gráfico é para Brasília, nós temos a conjunção acontecendo na casa 10 praticamente, né, em conjunção com o meio do céu, mas Marte aqui na 8ª, e a 8ª casa é uma casa de um teor mais crítico, tendo a relação propriamente com problemas, com as coisas estruturais, com a infraestrutura mesmo do país e até com temas ligados a exército, a parte militar, né? Mas como o aspecto harmonioso não diz sobre condições de guerras e disputas. No meu ponto de vista, tem a ver mesmo como solucionar questões relativas a esses temas de maneira alternativa. Agora, quando você tem o ascendente muito próximo desse grau, de 3 até 5 graus de Peixes, o meio do céu, ou a Lua ou o Sol também, muito próximos desse grau, pode trazer, né, uma influência em nível pessoal, mas então você vai precisar verificar em qual casa do mapa essa conjunção vai acontecer, né? Essa proximidade de fase nova vai acontecer, porque aí são os temas dessa casa em particular que vão ter relevância para o seu momento pessoal. Fora isso, a fase nova não influencia ninguém em nível individual, tá? Somente para quem tem esses pontos entre 3 e 5 graus de Peixes. É preciso que você conheça os temas das casas, né, para saber em que nível isso vai te influenciar. Bom, então eu vejo mesmo esses próximos 15 dias como uma característica muito forte de alternativas às condições naturais, aquilo que a gente tem naturalmente como uma visão tradicional. E é possível, então, que a gente tenha novidades sobre a maneira como se conduz assuntos que já não são novos, né, principalmente que envolvam a parte de infraestrutura, essa parte em nível mundano que envolve questões de exércitos, de polícia. A gente está com o tema relacionado a polícias, né, nos últimos dias, alguns incidentes, alguns eventos que aconteceram nos últimos dias, e isso tende a se desenrolar de uma forma que se encontre uma solução, mas não parece ser uma solução óbvia. Ela parece ser uma coisa meio
alternativa que pode até ser vista como uma solução para resolver o problema mais imediato, né? Mas enfim, que tem uma tomada assim, né, de força para resolver, tem, ok? Bom, e depois, às 13h59, Vênus chega a um aspecto desafiador a Júpiter. Esse aspecto desafiador de Vênus a Júpiter, que já aparece aqui, envolve os dois benéficos em condições bem prejudiciais. Vênus no exílio e Júpiter na queda. Ele é extremamente desfavorável para qualquer tema que envolva relações com prosperidade, compras, vendas, negócios importantes, negociações de todos os níveis, não é muito bom. E também temos os temas relativos a desejos, a diversão, que também acabam estremecendo um pouco. Mas longe de criar uma condição de disputa, de conflito, de guerra, porque nenhum dos dois planetas tem esses temas. Porém, a gente perde um pouco do senso de limite e deve-se evitar, então, as situações que têm os limites frágeis, né? A gente está numa fase, por exemplo, de carnaval. Então, quem gosta de curtir carnaval vai precisar ficar muito atento aos limites com as coisas de Vênus. Quais são as coisas de Vênus? As bebidas, as comidas, a sexualidade, ou seja, é uma diversão um pouco distorcida, né? Ela é exagerada. Então, ela traz um pouco essa característica de não conseguir muito bem perceber até onde devemos ir. E em nível bem prático, como eu disse para vocês, questões todas relacionadas a parte material, negócios, deve-se evitar, como também temas relacionados às estéticas, né, a parte estética, artes, também acabam se tornando um pouco desfavoráveis. 21h39 é o momento em que a Lua vai chegar nesse mesmo grau. Aí ele é bem sensível, mas não é tão amistoso, porque as condições de Mercúrio são bastante precárias, então quando a Lua chega aqui, ela acentua a probabilidade de mal-entendidos, de boatos, de distorções nas coisas, né? Também com os temas relacionados a toda a parte de comunicação que a gente tem por meio de mídias, né, digitais e tal. Equipamentos eletrônicos acabam tendo um pequeno prejuízo nesse momento, então todos os equipamentos, desde TV até o seu celular, seu smartphone, e transportes, toda a relação que envolve Mercúrio aqui acaba se agitando um pouquinho. Mas o que é principal, se a gente estiver observando de um olhar assim maior, mais subjetivo, é a dificuldade em enxergar as coisas em um nível de realidade. Ela é muito subjetiva e imaginativa, mas é imaginativa no sentido distorcido. O que deve ter atenção é justamente para não viajar na maionese. Faça um esforço para trazer as coisas para um ponto mais realista, senão pode ter problemas, tá? Porque a gente já viu que a comunicação não está fácil, então é muito comum com esse tipo de influência alguém falar alguma coisa e o outro entender outra, né? Criar possibilidades miraculosas, enfim, totalmente fora da realidade. Então deve-se evitar esse momento para decidir temas importantes mesmo, tá? Então bem confuso, totalmente confuso. Bom, muitos aspectos a gente viu no dia 23. Dia 24, nós vamos ter às 16h45 um bom momento da Lua, formando um aspecto harmonioso com Júpiter. E Júpiter não está assim totalmente forte. Um caminho, um momento que é leve e mais próspero acontece, que torna então esses arredores aqui das 16h45 como um momento bem interessante para se resolver coisas, mas principalmente para trazer um tom de prosperidade, definições. Ele não é tão, vamos dizer assim, em termos de natureza potente, porque o sexto é um aspecto leve, mas ele cria possibilidade de oportunidades para coisas que a gente quer atingir, quer ter, quer resolver ou quer definir. Júpiter tem o tema de levar as coisas para longe, adiante e tal. Então é um momento em que a gente pode encontrar caminhos para levar os nossos objetivos mais à frente, pensando em questões mais subjetivas, né? E favorece novamente inspiração para um sentido realista, uma capacidade mais construtiva propriamente. Então é um momento que amplia um pouquinho das esperanças aqui na segunda-feira. E às 23h06, o Sol chega a um aspecto harmonioso a Marte, então conclui o dia 24 como um dia com um tema de prosperidade e capacidade produtiva muito boa. Não é força bruta, não é para empurrar as coisas à força, mas ele é inspirado num sentido construtivo. É um dia onde a gente tem a criatividade a nosso favor, mas com a possibilidade de não ficar vagando numa nuvem mais subjetiva. Tem um potencial bem realista,
e prático para resolver as coisas. Por isso que a ação efetiva vem do poder criativo, achar alternativas ou cogitar possibilidades, ver, né, avaliar possibilidades para realizar as coisas que vocês precisam realizar, né, que tem como objetivo. No dia 25, nós vamos ter o primeiro aspecto às 11h12, que é a Lua formando um aspecto harmonioso com Saturno. Novamente, uma outra característica que traz uma possibilidade realista, mas ainda assim inspirada, cogitando o movimento. Então, ela não é parada, não é rígida, nós estamos falando de um signo duplo mutável, então certo movimento vem. Não é um movimento assim, acelerado, imediatista, mas a própria possibilidade desse movimento cria alternativas. Como Saturno tem uma tendência mais pesada, mais rígida, mais concentrada, mas ele está bem forte no próprio signo dele, né? A gente tem então essa possibilidade de concretização, de materialização, que é bem interessante, né? Pensando em objetivos maiores, e de um senso de realidade. Sempre as relações de Lua tem envolvimento com o humor. Então, a Lua com Saturno no aspecto harmonioso puxa para uma característica realista sem ser aquela coisa dolorosa, né? De vir para a realidade a força, né? Ela é equilibrada, muito equilibrada. Então, 25 de fevereiro, nós também temos um dia bastante agradável. E às 15h47, a Lua deixa o signo de Peixes e vai ingressar já em Áries. Então, quando a Lua chega em Áries, o ritmo acelera e essa possibilidade de alternativas, de múltiplas possibilidades e até mais sensível, por exemplo, de percepção, diminui bem, porque o signo de Áries já tem uma natureza masculina, é quente, né? Então tem um tema mais de objetividade muito mais forte, né? E às 22h45, o Mercúrio chega ao mesmo grau que o Sol. E agora ele retrógrado, ele está passando à frente do Sol, ok? Mas está no movimento retrógrado e muito precário, e quando ele passa em frente ao Sol, o Sol vai iluminar essa potência desagregada aqui de Mercúrio, e novamente é um momento que a gente deve ter atenção sobre confusões. Agora, o lado positivo, vamos pensar no lado mais alternativo dessa conjunção, é a possibilidade de retomar, né, devido ao movimento retrógrado, de retomar, de resolver situações que ficaram confusas, delicadas, mal entendidos, que ficaram no ar, por exemplo, coisas que não foram definidas. No dia 26, nós vamos ter o primeiro aspecto às 2h58 na madrugada, que é Mercúrio formando um aspecto harmonioso a Marte, e um pouco depois, às 5h32, a Lua chegando ao aspecto desafiador a Marte. Então, Marte está envolvido nos dois aspectos do dia. Um primeiro que ainda é leve e facilita um pouco a capacidade racional. A gente está falando de Mercúrio aqui, que tem esse tema da mente racional, e Marte está bem concentrado. Então, ele vai quebrar um pouco desse tom imaginativo, confuso desse Mercúrio em Peixes. Pode forçar um pouco a barra para a gente se concentrar nas coisas da lógica, da racionalidade. Só que à tarde a Lua vai chegar a um aspecto desafiador a Marte, e a Lua está esquentadinha aqui no signo de Áries, né? É um momento que vocês devem evitar para resolver situações que envolvam outras pessoas, principalmente problemas, porque ela é bem típica de agressividade, né? A gente está falando do Marte bem forte, então ela é muito típica de agressividade, de uma necessidade de resolver as coisas a qualquer maneira, então ela é imediatista e faz com que a gente perca um pouquinho da sensibilidade. Pede um pouco mais de atenção nesse teor aqui agitado da Lua, digamos assim que o processo da mente não está tão ajustadinho, então a gente tende um pouco de agressividade. E cotidianamente, pensando em temas mundanos também. Então, evitem a quarta-feira para decidir situações importantes, tá? Ela está bem complicada, tumultuada. Agora, no dia 27, nós temos a Lua formando um aspecto desafiador a Júpiter já no início da manhã, 6h22. Eu coloquei aqui o tema como impaciência e riscos, porque a Lua ainda em Áries, né, bem esquentada, e Júpiter está em queda aqui em Capricórnio. Júpiter tem o tema da expansão, da prosperidade, da espiritualidade, da capacidade de acreditar nas coisas. E essa Lua não favorece nem um pouco isso. Então, a impaciência em querer ver as coisas, a dificuldade em julgar as coisas de uma maneira muito clara e realista mesmo,
acaba prejudicando o ritmo da quinta-feira, não só o ritmo, mas o humor. É um outro dia da semana que pede bastante atenção para a definição de temas. Acontece então que não vai ser muito favorável para assuntos relacionados às questões materiais. E também depois às 14h05, quando a Lua chegar ao mesmo grau que Vênus, ela vai acentuar muito essa debilidade de Vênus, né? Vênus tem só um poderzinho aqui, ó, da face, que ela está posicionada aqui na face, na própria face, mas não é suficiente para amenizar. Tendo em vista que também Vênus formou uma quadratura com Júpiter em dias anteriores, tem que ter bastante atenção com os temas relacionados à prosperidade no dia 27. Evitem investimentos de risco, evitem decidir situações, negócios, por exemplo, que não tenham muito bem claros, né, que quais são os tópicos. E, assim, a sensibilidade, ela perde muito aqui nos últimos dias, né? Ela vem decaindo bastante, então, se vocês forem negociar com alguém, a rispidez, a rigidez acaba atrapalhando um pouco. A gente encontra dificuldade para as duas partes serem flexíveis, né? Então, tem uma coisa meio de dificuldade em levar os objetivos, justamente por rigidez. No dia 28, nós temos o primeiro aspecto à meia-noite e 25, que é a Lua formando um desafio aqui a Saturno. Antes dela ingressar no signo de Touro, quando ela estiver aqui nos finais, aqui, nos graus finais de Áries, ela vai formar essa quadratura e ela é realmente assim, tem até uma característica um pouco mais agressiva. É um tipo de influência rígida mesmo, né? Mas acontece na madrugada, talvez a gente não sinta isso tão forte. E às 4h30 ela vai chegar ao signo de Touro, que é já a exaltação. Então esse teor agressivo da Lua em Áries, formando quadratura com todos esses planetas aqui nos últimos dias, vai diminuir bem. A Lua em Touro já tem uma característica mais centrada, paciente, bem mais estável. Diminui bem esse tom agressivo. E às 12h51 ela chega a esse aspecto harmonioso com Mercúrio, que ainda não é assim extremamente favorável, mas eu diria que pelo menos para as coisas que a gente está com dificuldade em comunicar de maneira clara, ela evita o diálogo distorcido, né? A gente está falando de uma Lua muito paciente, de um Mercúrio muito instável, confuso. Essa paciência da Lua aqui, ela favorece manter as coisas sem criar ainda mais empecilhos, tá? Então, é suave, assim, eu poderia dizer. Mas tem um tom ainda criativo, né? Então, para quem necessita de criatividade para execução de alguma atividade, pode aproveitar esse momento. Às 21h56 é o momento em que ela vai chegar a um aspecto harmonioso a Marte. Uma influência muito construtiva, um pouco devagar, né? Não tem um ritmo muito acelerado, mas ela é sólida, muito sólida em nível emocional, em nível de criação de laços, né? Pensando em nível emocional, né? E também em objetivos, é um dos tons aqui, um dos aspectos mais favoráveis para a perseverança, para a manutenção de objetivos. Então, a gente ganha um impulso, uma força, que parece não saber de onde vem, mas dá esse tom de poder, de controle, de levar as coisas adiante. Ela não é cheia de energia, por exemplo, como se fosse uma lua em leão, né, que dá aquele gás, aquele brilho todo. Mas a persistência vem em torno da força mesmo, para romper barreiras, né? Nós estamos falando de Touro, um animal robusto, Capricórnio também, a cabra como aquele potencial da força. Então, essa coisa da força, que poderia ser uma rigidez, ela se torna poder aqui, para conduzir os objetivos. E o dia 29, no sábado, então nós vamos ter meia-noite e 40, a Lua chegando a um aspecto harmonioso ao Sol, suave, criativo, bem inspirado, é uma influência muito calma e adaptativa, ela favorece muito essa coisa de se adaptar às condições, né? Porque tem uma permeabilidade boa, que tem uma característica bem interessante de perceber as coisas, então a gente acaba tendo uma facilidade para se adequar às situações. E o outro aspecto vai acontecer só às 19h41, quando ela formar um trígono, que é um aspecto bem legal, harmonioso, com Júpiter, favorecendo novamente temas relacionados à prosperidade. Então, sim, no sábado aí à noite, a gente tem um favorecimento muito bom para fechar acordos, para resolver compras, por exemplo, negócios importantes, como também facilita um pouco a possibilidade de se criar esperanças, de ver as coisas por um quadro mais leve, uma influência mais pacífica mesmo.
E foram essas as influências para esta semana, a última semana do mês de fevereiro, uma semana com aspectos bem importantes, como vocês viram, né? O início de fase lunar. Eu deixo um abraço forte para todos vocês e até a próxima semana. Até mais!